Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Priscila Gabriel, mais uma vez aqui gravando pro canal. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, vai dizer: Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho e deu o nome de Salomão. Vida que segue. É um grande exemplo aqui de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. A história vai dizer ele que era um homem de guerra. Ele estava sempre ali à frente do povo, defendendo o povo de Deus. Uma vez ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer, que era de lutar, de ir para a guerra, e ficou em casa dormindo. O que aconteceu? O diabo semeou, né? Ele ali no palácio descansando, né? Na carne, deixando de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, conjecturando, tá, gente? Deixando de ler a palavra, de jejuar, deixando de ir para a igreja, deixando de fazer as coisas que ele tinha que fazer, conjecturando, tá? No caso, ele tinha que ir para a guerra naquela época ali, né? Ele lá do palácio dele, ele viu uma mulher tomando banho e desejou aquela mulher. Aquela mulher, ela era esposa de um homem que dava vida por ele ali, no exército dele, né? E ele mandou chamar aquela mulher, coabitou com ela, pecou. Desse pecado teve um fruto que gerou-se uma criança. Como aquele cara estava sempre na guerra há muito tempo, ela não tinha como dizer que o filho era dele. Ela ficou desesperada e mandou falar para Davi, né? Fez com que Davi soubesse que ela estava desesperada. E Davi armou uma situação, né? Para que ele voltasse da guerra. Até embebedar o cara, ele embebedou para ele ir para casa deitar com a mulher, mas o cara era tão fiel a Davi, né? Tão fiel ali, os seus companheiros ali, ele era tão de guerra que ele não aceitava ir dormir com a sua esposa, ficar em casa, sabendo que os seus companheiros estavam lá arriscando a sua vida por causa do rei. O camarada dava vida por causa desse homem chamado Davi. Ele arriscava a sua própria vida e Davi estava lá, namorando a esposa dele, gerando um filho com ela. E a história vai dizer como o plano de Davi deu errado. Ele mandou matar, criou uma situação e matou aquele homem. E pegou aquela mulher, levou para o palácio, ficou com ela. Aquela criança, ela nasceu doente. Ela começou a ficar doente. Davi, sabendo que Deus, ele é misericordioso, ele foi para o jejum, ele pranteou, ele chorou, ele não comeu, não bebeu e ficou ali orando ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia e voltasse atrás ali e restaurasse a saúde daquela criança. Mas a criança morreu. A criança morreu. O que me chama a atenção é que Davi, ele se levantou, né? Ele foi para casa, ele comeu, ele bebeu, ele tomou banho, trocou de roupa. Foi lá, namorou, ele adorou o Senhor, adorou, depois da morte da criança. Ele adorou o Senhor. Foi para casa, namorou Betseba e gerou outro filho que foi Salomão, seu sucessor. Né? Vida que segue, que fé extraordinária, né? Que fé extraordinária. Ele aceitou o mal de Deus, ele sabia que foi fruto do pecado dele. Em nenhum momento ele murmurou, ele questionou. Em nenhum momento. Aleluia. Você vê, né? Enquanto a criança estava viva, ele lutou ali com Deus. Deus recolheu a criança, ele seguiu a vida. Você não vê em nenhum momento da Bíblia ele lembrando da criança, ele murmurando, ele triste. Ele seguiu.
né? Ele seguiu, e é essa fé que a gente tem que ter, de seguir. Irmão, se você caiu, se levanta e segue. Irmão, se você perdeu, segue. Se lhe tiraram algo, segue. Porque o melhor de Deus está por vir. A gente não pode perder a esperança. O Deus que operou no passado opera hoje igual. Lembra de Jó que perdeu? Olha que lindo. Davi aceitou o mal de Deus sabendo que ele errou. Ele errou, ele pecou, tá? E Jó perdeu tudo. Ele não teve culpa, ele não fez nada. A palavra vai dizer que ele era íntegro, reto, se desviava do mal. O camarada dava ofertas ao Senhor em prol dos seus filhos. Se eles tivessem pecado, olha só, a fé do cara, o temor que ele tinha com Deus. Mas ele temia também o mal, né? Mas isso não vem ao caso. Mas ele ali, um camarada temente a Deus, que se desviava da aparência do mal. Não tinha erro nele, nada que o acusasse. E Deus permitiu o diabo tocar, ele perdeu tudo. Ele aceitou o mal de Deus. Ele adorou o Senhor em meio à dor, em meio às suas dificuldades, suas pecas, sua enfermidade. E sabe, eu vim aqui gravar esse vídeo para falar para você. Se esse vídeo chegou até você, porque Deus está querendo falar com você. Você tem que aprender a seguir, meu irmão. Seguir a vida, seguir em frente, parar de ficar murmurando, parar de ficar olhando para trás, lembrando das coisas passadas. O que passou, passou, meu irmão. Olha, o próprio Senhor disse: olhar para mim, vós todos os erros da terra, e serei salvo. Se você ficar olhando para dificuldade, para passado, você vai ficar estacionado, acomodado, prostrado. Segue a vida. Aleluia. Segue a vida. Segue a vida. Vai em frente. Nossa, o Salmo 20 é tão lindo de Davi. Um camarada que ia para a guerra. A confiança dele era tamanha em Deus. Que salmo lindo ele falando. Uns confiam em carro, outros em cavaleiros. Eu confio no Senhor. Era como se ele dissesse para Deus: meu Deus, muitos confiam no seu poder, no seu armamento, mas eu só confio no Senhor. Ele tinha pessoas que davam a vida por ele. Ele não confiava em nada disso não, nem nas guerras que ele tinha vencido. Ele só confiava em Deus. Ele sabia que se Deus fosse com ele, ele ia ser vitorioso. Vida que segue, meu irmão. Vida que segue. Vida que segue. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Jó, porque ele continuou seguindo, adorando ao Senhor, ele não blasfemou, ele não murmurou. E o que eu acho lindo é que os amigos de Jó começaram a julgar ele, achando que o que estava acontecendo na vida dele era pecado. Ele podia ter ficado chateadinho, ele podia ter ficado reclamando com Deus, porque imagina, ter passado por tudo, perder seus filhos, seus bens, tudo, ficar, né, com aquelas feridas no corpo e o pessoal julgando ele. Ele não, ele foi orar pelos seus amigos, ele continuou na fé. Ele continuou na fé, ele não se contaminou mediante ao que ele estava vivendo. E a gente tem que ser assim, é essa fé que atrai a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? Essa fé que fez um homem que perdeu um filho, que lutou, orou, mas o filho morreu, se levantando que nem mais sabendo, ficou choramingando não, consolou sua mulher e viveu a vida dele. Jó perdeu tudo, ficou doente, continuou adorando ao Senhor, não negou o Senhor, ele continuou seguindo em frente, mesmo sem entender. Ele falou: nu eu vim e nu vou voltar do pó, eu saí do pó, vou voltar, né? Vou retornar. É como se ele falasse: eu nasci sem nada, vou voltar sem nada. Ele não estava apegado às coisas, por mais que ele temia, não quisesse perder. Ali naquele momento ali, ele mostrou o que estava dentro dele, sabe? Que
Ele não tinha o coração naquelas coisas, ele não tinha o coração nos seus bens. Ainda que ele amasse os filhos não eram maior que Deus, ele aceitou o mal. Ele aceitou o mal, adorou o Senhor, seguiu em frente. Eu não estou falando que você, eu tenho que aceitar o mal, não. Eu vim aqui dizer para você aprender a seguir em frente, né? Exercendo a fé que agrada a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Parar de murmurar. Sabe, ontem eu conheci uma menina na lanchonete. A menina tá afastada, né? Falou que ia voltar, a gente evangelizou ela, né? Deus nos usou pela misericórdia ali. E foi lindo o que Deus fez. Mas o que me chamou a atenção dela, que ela ficou chateada com o pastor, porque o pastor não foi orar a casa dela no momento que ela precisou, que ela estava sofrendo batalha espiritual, que estava tendo vultos, umas coisas lá na casa dela. E o pastor falou que não podia por causa de política. Olha a insensibilidade do homem. Mas Jesus disse, olhai para mim e sereis salvos. A gente não pode olhar para as pessoas. Entendeu? O único perfeito é Jesus. Você não pode deixar de seguir. Você não pode deixar a fé. Você não pode deixar de ir para a igreja por causa de que alguém te chateou, te magoou. Que fé é essa? Lembra de Davi que perdeu um filho e seguiu. Lembra de Jó. Perdeu tudo, perdeu bens, perdeu o filho, perdeu tudo, até sua saúde. A história vai dizer que ele coçava com caco de vidro as feridas do corpo dele. E em nenhum momento ele negou a fé. Ele retrocedeu. E eu vejo pessoas retrocedendo por causa de coisas mínimas. E sabe o que você coloca em jogo? A sua salvação. Será que vale a pena você colocar em jogo a sua salvação? Jesus está às portas. Jesus está às portas, viu? Hoje também a gente evangelizou uma moça que era levita da casa do Senhor, né? Uma pessoa que Deus usava, e ela se afastou por causa do marido, porque ele caiu com a discipuladora deles, né? Aí eu te pergunto, irmãos, aqui não tô aqui julgando ninguém, mas a gente não pode mais perder tempo, sabe? Eu já perdi tempo, mas hoje eu não perco tempo não, a gente não pode ficar brincando, a gente não pode botar nossa salvação em jogo, a gente não pode abandonar a fé, a Cristo, a igreja, por causa de coisas, por causa de pessoas, e muitas das vezes coisas nos acontecem por causa das nossas péssimas escolhas. Porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Então aprenda a escolher certo, entendeu? Para você sofrer menos, porque nessa terra aqui, enquanto a gente estiver aqui, meu querido, minha querida, não vai ser flores não. Ele disse que veio trazer espada. Por isso que a gente tem que escolher a mesa que a gente senta, com quem a gente anda, com quem a gente casa. Tem que ser na direção de Deus, irmão. Tem que estar na mesma fé, senão não dá certo. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Não tem como. Então aprenda a seguir, sabe? Aprenda a seguir aí em frente, sem olhar para trás, sem olhar para dificuldade, sem olhar para o que tu tá passando, ou para perca, ou sei lá que coisa negativa está acontecendo na sua vida que de repente está fazendo você naufragar na fé e você não está nem percebendo. Que amor é esse que você tem a Cristo? Que qualquer coisa te paralisa. Então, Cristo só vai ser na sua vida se Ele te der, se Ele fizer. E muitas das vezes, muita gente passa por processos de perca, de dificuldade, porque Deus quer aperfeiçoar o caráter, quer revelar o que está dentro. Cuidado com o que você tem revelado, hein? Com o que você tem revelado que está dentro de você, porque as suas atitudes demonstram quem é você, o que está dentro de você, porque para toda ação gera uma reação. Reage, viu? Reage, aprenda a seguir em frente, amém? Vamos orar.
Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus, meu Pai, aqui na tua presença, Senhor, te agradecendo por mais um dia, pelo dom da vida, por essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, Deus de poder e glória, em nome do teu filho amado Jesus, eu te peço por cada irmão e irmã que alcançar esse vídeo, que o Senhor, meu Pai, possa visitar, abrir o entendimento da sabedoria, conhecimento, entendimento, para que essa pessoa, meu Pai, jamais venha recuar, retroceder, para que essa pessoa, meu Pai, não venha dar mole, para que ela venha continuar seguindo em frente, para que ela exerça a fé que te agrade, para que ela não seja sentimental, meu Pai. Em nome de Jesus, toma essa vida nas suas mãos, vai repreendendo todo o mal, toda cegueira espiritual, toda corrente que aprisiona essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja quebrada agora. Em nome de Jesus, blinda essas vidas no teu sangue, guardando e livrando de todos os males. Pai, se há uma enfermidade, cura. Meu Pai, em nome de Jesus, se já está caído, levanta, porque o Senhor ergue do pó o desvalido do monturo necessitado. Levanta os teus filhos, Senhor, abre portas, responde. Não deixa, meu Pai, os teus filhos perecer, cair na mão do inimigo. Toma essas vidas nas suas mãos, pois eu decreto, Senhor, a libertação, a cura, a salvação, meu Pai, a transformação. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção sobre essa vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Vida que segue. Vida que segue. Aprenda a seguir em frente, sem olhar para trás. Ainda que doa, você tem que aprender a dominar seus sentimentos. A gente chegou numa época que a gente não pode mais ficar de mimimi, não. Não tem como ficar de mimimi, não. Tem que aprender a avançar. Porque quem não aprender a avançar, o negócio vai ficar estreito sobre a terra. Vai ficar para trás, tá bom? E você não vai ficar para trás, em nome de Jesus, porque você vai avançar. Amém? Graça e paz. Deus te abençoe.